bem com vocês? O Pensando Especial referente ao mês de dezembro está iniciando e para este vídeo nós trouxemos algumas curiosidades com relação a algumas frases, alguns ditados populares, também o aniversariante do mês e ainda as campanhas de cor, quais são as cores de campanhas de saúde referente ao mês de dezembro. E espero que vocês gostem. Vamos lá então? Cor de burro quando foge. A frase original era corra do burro quando ele foge. E tem muito sentido. Por quê? Porque o burro enraivecido é muito perigoso. A tradição oral foi modificando a frase e corra acabou virando cor. Logo, cor de burro quando foge. Outra frase. Pagar o pato. A expressão deriva de um antigo jogo praticado em Portugal. Amarrava-se um pato a um poste e o jogador em um cavalo. Ele deveria passar rapidamente e arrancá-lo de uma só vez do poste. Quem perdia era que pagava pelo animal sacrificado. Sendo assim, passou-se a empregar a expressão para se representar situações onde se pagava por algo sem ter qualquer benefício em troca. De pequenino é que se torce o pepino. Os agricultores que cultivavam os pepinos precisavam dar a melhor forma a estas plantas. Retiravam assim uns olhinhos para que os pepinos se desenvolvam. Se não for feita esta pequena poda, os pepinos não crescem da melhor maneira porque criam uma rama sem valor e adquirem um gosto desagradável. Assim, como é necessário dar a melhor forma aos pepinos, também é preciso moldar o caráter das crianças o mais cedo possível. Salvo pelo gongo. O ditado tem origem na Inglaterra. Lá, antigamente, não havia espaço para enterrar todos os mortos. Então, os caixões eram abertos, os ossos tirados e encaminhados para o ossário, e o túmulo era utilizado para outro infeliz. Só que às vezes, ao abrir os caixões, os coveiros percebiam que haviam arranhões nas tampas do lado de dentro, o que indicava que aquele morto, na verdade, tinha sido enterrado vivo. Isso era catalepsia, muito comum, uma doença muito comum na época. Assim, surgiu a ideia de que, ao fechar os caixões, amarrar uma tira no pulso do defunto. Tira essa que passava por um buraco no caixão e ficava amarrado em um sino. Após o enterro, alguém ficava de plantão ao lado do túmulo por alguns dias. Se o indivíduo acordasse, o movimento do braço faria o sino tocar. Desse modo, ele seria salvo pelo gongo. Atualmente, a expressão significa escapar de se meter numa encrenca por uma fração de segundos. Elefante branco. A expressão veio de um costume do antigo reino de Sião, situado na atual Tailândia, que consistia no gesto do rei de dar um elefante branco aos cortesãos que caíam em desgraça. Sendo um animal sagrado, não podia ser posto para trabalhar. Como presente do rei, ele também não poderia ser vendido. Matá-lo, então, nem pensar. Não podendo também ser recusado, restava ao infeliz agraciado alimentá-lo, acomodá-lo e criá-lo com luxo, sem nada obter de todos esses cuidados e despesas. Daí o ditado significar algo que se tem ou que se construiu, mas que não serve para nada. Outra expressão, comer com os olhos. Ele é assim. Soberanos na África Ocidental não consentiam testemunhas às suas refeições. Logo, eles comiam sozinhos. Já na Roma Antiga, uma cerimônia religiosa fúnebre consistia num banquete oferecido aos deuses, em que ninguém tocava na comida. Apenas olhavam, ou seja, comiam com os olhos. A propósito, o pesquisador Câmara Cascudo diz que certos olhares absorvem a substância vital
dos alimentos. Hoje o ditado significa apreciar de longe, sem tocar. E a expressão amigo da onça? Segundo estudiosos da língua portuguesa, esse termo surgiu a partir de uma história curiosa. Conta-se que um caçador mentiroso, ao ser surpreendido sem armas por uma onça, deu um grito tão forte, mas tão forte, que o animal fugiu apavorado. Como quem o ouvia não acreditou, dizendo que, se assim fosse, ele teria sido devorado, o caçador indignado perguntou se, afinal, o interlocutor era seu amigo ou amigo da onça. Atualmente, o ditado significa amigo falso e ainda hipócrita. Outra expressão é estar com a corda no pescoço. O enforcamento foi e ainda é, em alguns países, um meio de aplicação da pena de morte. A metáfora nasceu de anistias ou comutações de pena chegadas à última hora, quando o condenado já estava prestes a ser executado e o carrasco já lhe tinha posto a corda no pescoço. Situação que, de fato, é um sufoco. Hoje em dia, o ditado significa estar ameaçado, sob pressão, ou ainda com problemas financeiros. Como sardinha em lata. A palavra sardinha vem do latim sardina. Designa o peixe abundante na Sardenha, conhecida região da Itália. É um alimento apreciado e nutritivo, de sabor bem peculiar. As sardinhas, quando enlatadas em óleo ou em outro molho, vêm coladas umas às outras. Por analogia, usa-se a expressão popular sardinha em lata para designar a superlotação de veículos do transporte público. Outra expressão é: o pior cego é o que não quer ver. Em 1647, em Nimes, na França, na universidade local, o Dr. Vincent Paul Darjan fez o primeiro transplante de córneas em um aldeão de nome Ângelo. Foi um sucesso da medicina da época, menos para Ângelo, que assim que passou a enxergar, ficou horrorizado com o mundo que via. Disse que o mundo que ele imaginava era muito, mas muito melhor. Então ele pediu ao cirurgião que arrancasse seus olhos. O caso foi acabar no Tribunal de Paris e ainda no Vaticano. Ângelo ganhou a causa e entrou para a história como o cego que não quis ver. Complicado isso, hein? Atualmente o ditado se refere a alguém que se nega a admitir um fato verdadeiro. Andar à toa. Toa é a corda com que uma embarcação reboca a outra. Um navio que está à toa é o que não tem leme nem rumo, indo para onde o navio que o reboca determinar. Uma mulher à toa, por exemplo, é aquela que é comandada pelos outros. Jorge Ferreira de Vasconcelos já escrevia em 1619. Cuidou de levar à toa a sua dama. Hoje o ditado significa andar sem destino, despreocupado, passando o tempo. Outra expressão bem conhecida é casa da mãe Joana. Esse ditado popular tem origem na Itália. Joana, a rainha de Nápoles e condessa de Provença, entre 1326 e 1382, liberou os bordéis em Avignon, onde estava refugiada, e mandou escrever nos estatutos que tenha uma porta por onde todos entrarão. O lugar ficou conhecido como Paço de Mãe Joana, em Portugal. Ao vir para o Brasil, a expressão virou Casa da Mãe Joana. A outra expressão envolvendo Mãe Joana, um tanto chula, tem a mesma origem naturalmente. Onde Judas perdeu as botas. Como todos sabem, depois de trair Jesus e receber os 30 dinheiros, Judas caiu em depressão e culpa, vindo a se suicidar, enforcando-se numa árvore. Acontece que ele se matou sem as botas.
e os 30 dinheiros não foram encontrados com ele. Logo, os soldados partiram em busca as botas de Judas, onde provavelmente estaria o dinheiro. A história é omissa daí para frente. Nunca saberemos se acharam ou não as botas e o dinheiro, mas a expressão atravessou 20 séculos. Atualmente, o ditado significa lugar distante, quase inacessível. Outra expressão é: quem não tem cão, caça com gato. Significado: se você não pode fazer algo de uma maneira, se vira e faz de outra. Histórico: na verdade, a expressão, com o passar dos anos, se adulterou. Inicialmente se dizia: quem não tem cão, caça como gato, ou seja, se esgueirando, astutamente, traiçoeiramente, como fazem os gatos. Da pá virada. Significado: um sujeito da pá virada pode tanto ser um aventureiro corajoso ou ainda um vadio. O histórico da palavra, então. A origem da palavra é em relação ao instrumento, a pá. Quando ela está virada para baixo, é inútil, não serve para nada. Hoje em dia, pá virada tem outro sentido. Refere-se a uma pessoa que tem maus instintos e criadora de casos, ou ainda um aventureiro. Outra expressão bem conhecida: deixar de nhen. Qual que é o significado? Conversa interminável em tom de lamúria, irritante, monótono, resmungo ou ainda resinga. E o histórico? Nhê, em tupi, quer dizer falar. Logo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios eles não entendiam aquela falação estranha e diziam que os portugueses ficavam a dizer nhen. E os aniversariantes do mês? Para os aniversariantes do mês, nós temos aqui uma frase para comemorar mais esta data muito especial. Celebrar aniversário é celebrar a vida. A vida, ela é maravilhosa, viver é um privilégio. Por isso, comemorar o aniversário deve ser sempre motivo de alegria e gratidão. Então, parabéns a todos vocês que estão fazendo aniversário nesse dia, aqueles que já fizeram ou aqueles que ainda irão fazer aniversário no mês de dezembro. Muitas felicidades e celebre em grande estilo mais um ano de vida, cercado das pessoas que tanto lhes amam, e que o bom Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. Um feliz aniversário, parabéns e que Deus abençoe. E a campanha de saúde referente ao mês de dezembro. O dezembro, a cor é laranja e é em referência ao mês da conscientização do câncer de pele. Este é o tipo de câncer de maior incidência no Brasil e no mundo e pode ser evitado com medidas simples de proteção solar, como usar filtro, chapéu, boné e cuidados com o excesso de exposição ao sol e nos horários mais adequados. Vale ainda ressaltar que a radiação solar é cumulativa ao longo da vida e os primeiros 20 anos são responsáveis por 80% de radiação que o indivíduo recebe na vida. Percebe-se então a responsabilidade dos pais na prevenção do câncer de pele dos seus filhos. E agora segue algumas dicas ou hábitos simples para cuidarmos melhor da nossa pele. Uma delas é usar o protetor solar todos os dias, em todas as áreas expostas do corpo. Evitar a exposição ao sol nos horários de pico, ou seja, entre 10 e 16 horas. Usar boné ou chapéu de aba larga para proteger o rosto. Também observar o aparecimento de feridas que não cicatrizam, manchas escuras ou nódulos na pele, ou alterações em pintas, aumento, modificação da cor, coceira ou ainda o sangramento. E o importante, o sol não tira férias, por isso, previna-se.
O mês de dezembro, ele também é conhecido por ser o Dezembro Vermelho, até porque o primeiro dia deste mês é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Logo, transformar o 1º de dezembro em Dia Mundial da Luta contra a AIDS foi uma decisão da Assembleia Mundial de Saúde em outubro de 1987, com o apoio da Organização das Nações Unidas, a ONU. A data ela serve para reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com pessoas infectadas pelo HIV, a AIDS. A escolha desta data seguiu critérios próprios das Nações Unidas. No Brasil, a data passou a ser adotada a partir de 1988 por uma portaria assinada pelo Ministério da Saúde. E por que o laço vermelho como símbolo? O laço vermelho é visto como símbolo de solidariedade e de comprometimento na luta contra a AIDS. O projeto foi criado em 1991 pela Visual AIDS, grupo de profissionais de arte de Nova York, que queriam homenagear amigos e colegas que haviam morrido ou estavam morrendo de AIDS. Logo, o laço vermelho foi escolhido por causa da sua ligação ao sangue e à ideia de paixão, afirma Frank Moore, do grupo Visual AIDS, e foi inspirado no laço amarelo, que honrava os soldados americanos na Guerra do Golfo. Logo, o laço foi usado publicamente pela primeira vez pelo autor Jeremy Irons na cerimônia de entrega do prêmio Tony Awards em 1991. Ele se tornou símbolo popular entre as celebridades em cerimônias de entregas de outros prêmios e virou moda. Por causa da sua popularidade, alguns ativistas ficaram preocupados com a possibilidade de o laço se tornar apenas um instrumento de marketing e perder sua força, o seu significado. Entretanto, a imagem do laço continua sendo um forte símbolo na luta contra a AIDS, reforçando a necessidade de ações e pesquisas sobre a epidemia. Hoje em dia, o espírito da solidariedade está se espalhando e vem criando mais significados para o uso do laço. Inspirado no laço vermelho, o laço rosa se tornou símbolo na luta contra o câncer de mama. O amarelo é usado na conscientização dos direitos humanos e dos refugiados de guerra e nos movimentos de igualdade. O verde é utilizado por ativistas do meio ambiente preocupados com o emprego da madeira tropical para a construção de sets na indústria cinematográfica. O lilás significa a luta contra vítimas da violência urbana. O azul promove a conscientização dos direitos das vítimas de crimes e, mais recentemente, o azul também vem sendo adotado pela campanha contra a censura na internet. O laço branco ele representa a campanha internacional Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, lançada no Canadá há vários anos. Além da versão oficial, existem 4 versões sobre a sua origem. Uma delas diz que os ativistas americanos passaram a usar o laço com o V de vitória invertido na esperança de que um dia, com o surgimento da cura, ela poderia voltar para a posição correta. Outra versão tem origem na Irlanda. Segundo ela, as mulheres dos marinheiros daquele país colocavam laços vermelhos na frente das casas quando os marinheiros morriam em combate. Com todas essas variações, o mais importante é perceber que todas essas ações são igualmente importantes para a humanidade. Então, este foi o Pensando especial referente ao mês de dezembro. Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado de mais esse vídeo.
Aproveito e já te convido, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou de mais esse vídeo, aciona o sininho, pinta o dedão ali de azul e isso ajuda muito, muito mesmo no crescimento aqui do canal. Também, se quiser, você pode acionar esse sininho que apareceu aí do ladinho e toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você recebe notificação de conteúdo novo, de material novo aqui do canal e já pode assistir logo em primeira mão, fortalecendo e crescendo aí, ajudando no crescimento do Pensando. Eu agradeço a todos pela atenção, pelo carinho, deixo aqui um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.